filhas, nosso Senhor, Ele é o centro de todo o universo, a razão da nossa existência, o centro da vida do mundo é nosso Senhor, da vida do mundo e da vida de cada alma, particularmente. Não há vida se nós não tivéssemos recebido através de nosso Senhor, e vida espiritual através da morte, da ressurreição de nosso Senhor. Então, a Igreja, ao iniciar cada ano, iniciará sempre com o mistério de nosso Senhor, da sua humanidade, da sua encarnação, da sua presença entre nós. Por isso, o ano litúrgico, ele começa celebrando o nascimento de nosso Senhor. E como é um tempo extremamente importante, para que se tenha uma preparação justa, a Igreja destina 4 semanas que antecedem o nascimento de Jesus, para que o nosso coração comece a se preparar para aquelas festas. Não existe tanta preparação a não ser também para a celebração da sua morte, com o tempo da Quaresma, 40 dias de preparação. Então é bom lembrarmos que esse tempo do Advento é uma preparação justa para que nós possamos celebrar com dignidade o mistério do Natal de Nosso Senhor, que é o princípio da nossa redenção. Então, o tempo litúrgico do Advento, o que ele é, né? Nós vimos que já se mudam as cores dos paramentos, então vamos celebrar as 4 semanas com o paramento roxo. Não é um tempo de festa, é um tempo de preparação para uma festa, então se tiram as flores também do altar, não se canta mais nessas 4 semanas o cântico de glória, que se cantará na noite do Natal junto com os pastores e os anjos de Belém, quando nosso Senhor nascer. Naquele dia nós cantaremos o glória com muita exaltação, assim como no tempo da Quaresma se cantará o Aleluia no Sábado Santo, na Quaresma, no Natal se cantará o glória, o hino do glória. A liturgia desse tempo nos impulsiona a reviver alguns valores da fé cristã. Primeiro, uma alegria de quem está esperando algo que é certo. Como se espera alguém que se ama, na certeza de que esse alguém virá, já tem data marcada. Nós sabemos, o Senhor nasceu, né? Então nós celebramos com alegria as proximidades da vinda dele. A vigilância, porque, como nós lemos no Evangelho, esse dia não pode cair sobre nós como um dia furtivo, como um dia em que não estejamos esperando. Qual é o dia da vinda do Senhor para nós? Veremos a segunda vinda. Depois, a esperança, como eu disse, a pobreza. Por que a pobreza? Nosso Senhor será nascido num estábulo. Se tira as flores para mostrar um pouco isso. A pobreza desse tempo, que ainda não tem Jesus, né? Mas espera a vinda dele, porque ele prometeu. E depois, o tempo do Advento também é um tempo para a conversão. Então, esses 5 valores cristãos: a alegria de quem espera, a vigilância, a virtude da esperança, a pobreza e a conversão. Os paramentos também significam isso. Tem um padre da igreja que diz que o Advento é também um período de purificação e de penitência. Porque se nós somos orgulhosos, cheios de nós mesmos e das nossas riquezas, o Senhor virá e vai nos pegar como pegou o rei Herodes. Ele não estava esperando que alguém viesse para tomar as riquezas dele, então se assustou muito. Mas em contrapartida tinha lá os reis magos, que estavam trazendo as suas riquezas. Por que era possível isso? Porque os reis magos estavam esperando. Então, quem é pobre, quando chega a alegria, ele consegue celebrar. Mas quem é cheio de orgulho e cheio de riquezas, confia nas suas próprias riquezas e orgulho. Então, também é um tempo de purificação nesse sentido. A igreja, nesse período, vai nos convidar a meditar nas 3 vindas de nosso Senhor. A primeira vinda de nosso Senhor é esta, que ele vem sobre a terra. Montaremos um presépio, se for possível até aqui, para que nós possamos ver, com os nossos olhos esta cena. O Senhor se encarnou verdadeiramente entre nós.
Depois, a segunda vinda que a igreja celebra é a vinda dele na nossa alma. Quando Jesus ressuscita e envia o seu Espírito Santo, ele passa a habitar em nós. Nós não podemos também viver na expectativa só de nosso Senhor, que nasce fora de nós. E a terceira vinda que a igreja medita é essa do Evangelho de hoje, que é a sua vinda no juízo final, quando nosso Senhor virá no último dia para nos resgatar definitivamente. Por isso o texto de hoje diz, quando isso acontecer, levantai a vossa cabeça, porque a sua libertação se aproxima. O Senhor virá uma terceira vez. Ele veio uma primeira vez há 2000 anos, vem a cada dia na nossa alma pelo mistério da Santa Missa e virá definitivamente uma terceira vez. Portanto, também se pode dizer que o advento é o tempo dos santos desejos, das súplicas ardentes, quando nós queremos mesmo que o Senhor habite dentro de nós como quis habitar naquela pobre gruta, já que nós somos como aquele burro e aquela vaca, e aquele boi que muitas vezes é tão ignorante que não consegue enxergar quem está diante de si. Nós vemos isso a cada dia, quando diante do mistério da Eucaristia, às vezes nem sequer conseguimos penetrar naquele grande mistério, de tanta ignorância. Então é o tempo de renovar os desejos, em que nós pedimos a Deus que a graça dele desça sobre nós e que ele venha aliviar os nossos sofrimentos. Quando o mundo não suportar mais, quando as grandes tribulações vierem, a promessa de nosso Senhor é: levante a cabeça, a sua libertação se aproxima, não tenhais medo, Cristo vem. Então, Deus é fiel às suas promessas e nós ouviremos isso muitas vezes no tempo do advento. O Senhor virá, ele não tardará, ele virá. Por isso a expectativa. Depois, a esperança da igreja, ela é a mesma esperança que Israel teve por milênio. Diz a tradição que desde a fundação do mundo, 5.000 anos se passaram até que nosso Senhor viesse. Ele veio, ele cumpriu a promessa feita a Israel. 2.000 anos já se passaram e nós esperamos a vinda definitiva dele. Pode ser amanhã, pode ser daqui a 3.000 anos. Nós esperamos por quê? Porque ele é fiel àquilo que ele prometeu. O tempo do advento celebra exatamente isso. Deus é fiel. Ele prometeu que vinha e ele veio e se encarnou entre nós. A virtude principal, então, do tempo do advento, nós já dissemos, é a virtude da santa esperança. Nos ajuda a lembrar que nós somos peregrinos, porque às vezes a gente quer criar raízes nesse mundo e um cristão não pode. Tudo aquilo que nós fazemos nesse mundo, os trabalhos que realizamos, de nada servem se não for para a glória de Deus. Depois de ter feito alguma obra boa, se esqueça de que fez aquela obra e parta para uma próxima. Nunca fique preso a nada. Não espere recompensa, não espere glória nesse mundo, não queira a exaltação das pessoas. Faça aquilo que você tem que fazer, sabendo que aquilo que te espera é muito maior do que tudo isso. É assim que vive um cristão. Nossa condição é de peregrino, nós não temos morada permanente nesse mundo. E o tempo do advento também nos lembra isso. Depois, o tempo do advento é o tempo da esperança também, porque Jesus, como diz São Paulo aos Tessalonicenses, ele é a nossa esperança. Cristo é a nossa esperança. Esperança da renovação de todas as coisas, da libertação dos nossos pecados, das nossas misérias, da nossa tibieza. Sempre estamos pedindo a nosso Senhor que venha em socorro da nossa fraqueza, que esteja ao nosso lado diante das nossas tribulações, em meio às perseguições do demônio e do mundo e da nossa própria carne. Nós estamos constantemente pedindo a nosso Senhor, porque nele nós esperamos. Qual é a atitude que nós deveríamos possuir no tempo do advento? Começar com uma elevação da alma, porque começa um novo ano litúrgico. Ainda que o ano secular esteja chegando ao fim, para nós católicos, o ano novo já começou, porque o ano novo para nós é o ano litúrgico. Então nós celebramos o Natal
não como as últimas coisas do ano, mas como as primeiras coisas. Tem que lembrar disso. Porque como a gente está entrando num secularismo extremo, a gente celebra a vinda de Cristo como se fossem as últimas coisas. Ah, chegou o Natal, acabou o ano. Na verdade, o Natal, o nascimento de Jesus é o início da vida. Então é o início de tudo. Não é para nós, não é o final, é o início. Por isso o tempo litúrgico não coincide com o tempo secular. O nascimento de Jesus não coincide com o calendário secular. No calendário secular, dia 31 de janeiro é o último dia do ano. Para nós não é. É o último dia da oitava do Natal. Você está começando o ano para nós, né? Bom lembrar isso também. São as primícias do ano. Mais um ano de graça. Né? Se esquece dos pecados passados. Se olha para frente, se olha para o futuro. É bom ter isso no coração. Vocês vão de férias para casa, porque é necessário um certo descanso, um intervalo, mas cuidado. Cuidado para não pensar que o ano foi um ano de desgaste e agora a gente precisa descansar no final do ano, nas férias. Não, nós vamos para as férias porque o nosso corpo precisa de descanso. Né? Precisamos ver a nossa família, que seja. Mas lá nós não estamos celebrando o fim, mas o começo. Então, lembrar das celebrações devem ser vividas com plenitude. Natal, Ano Novo, celebrados em família, se possível, naturalmente, mas celebrados, bem celebrados. Não se esqueçam disso, porque nós estamos olhando sempre para frente. Para os padres da Igreja, a vinda de Deus se concentra nas duas principais vindas, que é a encarnação e a sua segunda vinda. Por isso, para eles, o tempo do Advento se desenvolve em, poderíamos dizer, dois polos. Né? Nós estamos constantemente voltando ao tempo do Natal, à encarnação, ao mistério da encarnação, e ao mesmo tempo fazendo memória da sua paixão lá no Calvário. Por isso tem um padre da Igreja que diz: por este duplo motivo, o tempo do Advento se apresenta como um tempo de piedosa e alegre expectativa. Esperança de que ele vai nascer, esperança de que ele vai voltar. Então, para nós, as coisas coincidem. Natal também significa para nós a vinda de Nosso Senhor, que fosse hoje. Que Nosso Senhor, por isso, cada vez que nós meditamos, deveríamos meditar os dois mistérios, da encarnação e da paixão de Nosso Senhor. No prefácio de hoje, nós vamos rezar e ele sintetiza exatamente esses dois motivos, porque no prefácio diz assim: ele veio pela primeira vez na humildade da sua natureza humana para realizar o desígnio do vosso amor e abrir-nos o caminho da salvação. De novo ele há de vir no esplendor da sua glória para nos dar em plenitude os bens prometidos, que, entretanto, vigilantes na fé, ousamos esperar. Então, as duas coisas estão sintetizadas também no que nós celebramos. Já disse que a espera, né, é a virtude principal, a nota do tempo do Advento, né, fundamental. A experiência nos faz ver que passamos a vida à espera, porque a nossa vida é assim. Quando a gente é criança, espera crescer. Quando nós crescemos, queremos a juventude. Quando estamos na juventude, aspiramos à vida adulta e logo a amar. E encontrar um amor grande, seja o matrimônio, seja a vontade de Deus na vida consagrada, nós esperamos algo a mais. Sempre estamos querendo algo a mais. Nós envelhecemos e nada nos satisfaz. Quando adulto, procuramos nos realizar numa profissão, numa vocação. Quando chegamos à idade avançada, nós esperamos, de alguma forma, um descanso merecido. A vida do homem sobre a terra é uma eterna espera. Quem não espera está morto. Quem vive como se não tivesse mais nada para viver é porque já está numa profunda depressão e só gostaria de morrer. Então, se existe um sentimento que é cristão e que é humano também, é o sentimento da espera. E esse tempo celebra exatamente estes sentimentos, né? Estas esperanças se realizam ou fracassam. Precisamos de uma esperança que vá além daquilo que nós podemos imaginar. Está aqui um grande pecado do nosso século.
as pessoas estão esperando coisas muito pequenas. E porque esperam coisas muito pequenas, se frustram muito e se decepcionam demais. Porque se as pessoas esperam ficar ricas, a riqueza tem um limite, ela não dá felicidade. Se as pessoas esperam ficar belas e fazem todo o esforço, não adianta, os anos passam e ela vai envelhecer. Se uma pessoa pede sucesso e fama, ela tem por um tempo e depois aquilo acaba. Então, se nós estamos buscando coisas pequenas, é claro, a frustração virá. Mas se nós estamos esperando aquilo que não morre, aquele bem que não perece, que não corrói, que não se destrói, que é eterno, nossa alegria sempre será viva, mesmo em meio à pobreza, mesmo quando humilhados, mesmo quando nós estivermos em alguma tribulação. Bom também lembrar disso, porque o que nos faz perseverar na vida consagrada não são as coisas que nós vemos. Nós podemos passar numa casa como essa, que é maravilhosa, cuidar dela e ficar linda. Depois o nosso superior nos transfere para uma casa para a gente começar do zero. Tudo do zero. Nós não temos nada nessa terra que nós deveríamos nos apegar. Porque o que nós esperamos está por trás de tudo isso. É o Deus de tudo isso. Então a nossa alegria é esperar a nosso Senhor. Depois de um comentário do Papa Bento, porque o Papa Bento diz assim, então, o advento, ele nos anima a fazer essa pergunta na nossa vida. O que nós estamos esperando ainda? O que mais na minha vida eu ainda espero? E ele diz assim, ou com mais profundidade, ou seja, qual o sentido que tem o meu presente hoje? Porque aquilo que eu espero, eu vivo agora. E ele diz assim, se o tempo não foi preenchido por um presente dotado de sentido, ou seja, se nós não estamos vivendo hoje com sentido, ele diz, a espera corre o risco de se tornar insuportável. Nós estamos aqui, estamos felizes porque somos de Deus, mas isso aqui não é nada do que a gente espera ainda. Mas nós estamos aqui felizes porque nós estamos esperando Ele. Então ele diz, se o tempo não foi preenchido por um presente dotado de sentido, a espera corre o risco de se tornar insuportável. Se espera algo, mas neste momento não há nada, ou seja, se o presente permanece vazio, cada instante que passa parece exageradamente longo e a expectativa transforma-se num peso demasiado grave. Um católico não está, aqui morrendo porque nosso Senhor ainda não voltou. Ainda que esse seja o nosso maior desejo, que Ele voltasse agora. Por que nós não estamos dessa forma desesperados, querendo morrer? Porque nosso Senhor alimenta a nossa alma. Todos os dias Ele alimenta a nossa alma. Nossa vida não é vazia. Nós queremos completar aquilo que já está começado em nós. Então é essa a nossa esperança. Porque o futuro permanece totalmente incerto para aquela pessoa. Ao contrário, quando o tempo é dotado de sentido e em cada instante compreendemos algo de específico e de válido, então a alegria da espera torna o presente mais precioso. Nós passamos o ano nessa casa. Vocês renunciaram, pai, mãe, renunciaram aos seus projetos, estão aqui. E nós fizemos muita coisa nessa casa. Coisas que se referem à vida consagrada a Deus, essas capelas, esses trabalhos diários incansáveis da nossa parte. Uma flor que nós colocamos em um determinado lugar para ficar mais bonito para quem chega, para poder se sentir mais acolhido. Tudo aquilo que nós fizemos aqui é dotado de sentido. Se não for, não tem sentido, de fato. A gente tira a telha de aranha da luz, na semana seguinte vai estar toda lá de novo. Se fosse por isso, nós não faríamos. Até porque qual sentido tem? Se vai sujar daqui uma semana, para nós não significa isso. Significa que a nossa vida está toda empenhada naquilo que nós fazemos. E se eu morrer hoje, tudo aquilo foi mérito. Se eu morrer daqui a 100 anos, tudo aquilo foi mérito. Mas eu já fiz, já passou, eu já entreguei para Deus. Até porque somos escravos de amor de Nossa Senhora. Tudo que fizemos já está consagrado. Mas veja, se não tiver sentido, é claro que vai ser um cansaço extremo. Nós vamos embora de férias como se fosse a última coisa que eu desejasse na minha vida. Não vejo a hora de ir de férias. Isso aqui não é uma empresa. Primeiro, ninguém recebe salário para poder ir de férias, nem para poder viver sua vida. Eu quero ir porque eu não aguento, não suporto mais essa casa. Então, sua vida não é aqui. Ou seja, nós não somos uma empresa, não somos uma entidade
na qual nós trabalhamos, precisamos descansar. Nós vamos de férias porque as pessoas que nos amam merecem um pouco da nossa presença. Mas não vamos de férias porque estamos cansados da nossa vida e não queremos mais e estou esgotado. Ai meu Deus, só tem 15 dias de férias. Nós não pensamos assim. Nós pensamos que nós queremos estar perto das pessoas que nós amamos, mas uma vez estando lá, nossa mente volta até para casa e pensa, eu gostaria de estar em casa. Gostaria de estar naquela realidade onde Deus se mostra pleno para mim, plenamente para o meu coração. Então é claro, tudo que nós fizemos aqui já encontrou sentido para nós. Cada coisa, cada esforço, cada luta, cada sacrifício, cada trabalho, tudo isso é dotado de sentido. Por isso nós vamos dormir cansados e não desanimamos. Por isso nós trabalhamos e não enchemos o bolso de dinheiro. Por isso nós gastamos o nosso corpo e vemos a nossa saúde indo embora e isso não nos mata. Porque a nossa esperança é certa, é segura. Nós temos a Deus. Isso não vai morrer porque o trabalho vai aumentar ou porque nós vamos nos gastar pelas pessoas. Nós fazemos isso unicamente por Deus e porque o amamos. Então é bom lembrar isso também. Chega nesse tempo do ano, nós temos tudo para oferecer. Então, no dia que nosso Senhor nascer no presépio, o seu coração como um rei mago. Se sua vida naquele ano foi de muito sofrimento, oferece a mirra. Se foi um ano de glórias, de crescimento, de iluminação, oferece o ouro. Se a sua vida foi um ano de louvor, de oblação, um ano em que você cresceu na vida de oração, oferece o incenso. Seja como um rei mago, vai lá. E se você não tem nada, vai como um pastor mesmo, sujo, todo mulambento. E diga, eu não tenho nada, mas eu estou aqui para cantar o seu glória, então eu estou aqui e quero ver. Foram os primeiros que viram, os miseráveis. Mas não passaram o final do ano secular, sem reconhecer estas coisas. Depois, completo, dizendo quais as disposições que devemos ter no tempo do advento, ou seja, como nos preparar. 3 pontos. A penitência, né? Qual é a penitência mais válida do tempo do advento? É a vigília. Então, se tem, vai ter uma vigília na novena do advento, a gente vai estar de férias, vai ter a vigília do Natal lá na igreja, busque, dê um jeito de participar. Se quer fazer, pode fazer em casa também. Segundo, a conversão, fazer propósitos de vida em Deus. O que eu vou viver nesse ano que vai iniciar? Nós temos um projeto de vida. O retiro, agora no próximo final de semana, nós vamos produzir o nosso projeto de vida para o ano que vem. Então, é um tempo também para que nós recoloquemos a nossa vida dentro da busca da meta. Qual é a meta para o ano que vem? E terceiro, alimentar o desejo pela salvação, pelo céu. Então, buscar ler um pouco mais a Bíblia também, para pegar essas passagens, né, e perceber lá onde Deus foi fiel às suas promessas. Nosso Senhor, todo o Antigo Testamento, né, pelos profetas, prometendo a sua vinda, Ele veio. No Novo Testamento, Nosso Senhor prometendo a sua vinda, Ele virá. Então, também, com essas disposições, nós poderemos celebrar o tempo do Advento. Nós não estaremos juntos durante todo o tempo do Advento, especialmente no tempo da novena de Natal, a partir do dia 16. Mas vocês têm o dever grave, porque vivem na vida consagrada, de levar as pessoas também da família de vocês, as pessoas com quem vocês estiverem contato, a buscar fazer a novena de Natal. Se é em família, façam a novena de Natal. Não é difícil de fazer. Tem família que tem o costume de fazer. Né? Se não é possível fazer a novena de Natal, lembre os pais, aqueles que não são muito católicos, né, de se prepararem melhor para o Natal. E no dia de Natal, não aceite nenhuma programação que não contemple a Santa Missa. Primeiro, a Santa Missa da Vigília do Natal. Depois, se pode fazer a ceia, muito bonito, com a família, mas sem a missa de Natal, jamais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a sua mãe, Maria.